Olá, bem-vindo ao Economês em Bom Português. O tema de hoje será o dólar e temos um convidado especial que vai contribuir nessa conversa, vai trazer muita informação, que é Renato Casagrande Rampinelli, economista, mestre em desenvolvimento regional, professor do curso de Ciências Econômicas da Unesc, sócio do Instituto de Pesquisa Catarinense, professor de disciplinas de economia brasileira, economia regional e urbana, política e planejamento econômico, possui experiência na área de economia, com ênfase em economia regional, atuando principalmente com pesquisa de opinião pública, pesquisas de mercado, projetos ambientais, interdisciplinares, diagnósticos e prognósticos de municípios, entre outros temas que dão ênfase às questões regionais. O Renato vai estar conosco aqui, nós vamos falar sobre dólar. Olá, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite os que estão nos vendo, os que estão nos ouvindo, boa noite, Marcos. E estamos aí hoje, contribuindo, falar um pouco de economia, falar um pouco do câmbio, falar um pouco da nossa atualidade, qual é o impacto disso no nosso dia a dia, enfim, trocar uma ideia aí e esclarecer algumas questões que, às vezes, quando se fala em economia, economês, para as pessoas isso é muito distante, ver assuntos no jornal, mas parece um bicho de sete cabeças, né? Então a gente vem aí contribuir um pouquinho e esclarecer isso de uma forma mais didática e contribuir dessa forma para todos que estão nos assistindo. Justamente essa é a ideia do Economês em Bom Português, que é trazer esses temas de uma forma descomplicada. E vamos falar então sobre o tema de hoje, que é o dólar, né? Renato, o dólar como moeda hegemônica, a moeda que é comumente aceita como meio de troca internacional, é a principal moeda. Temos outras, temos o euro, temos o renminbi chinês, que também vem se tornando uma moeda forte, mas o dólar especificamente é aquele que chama atenção, aquele que está no dia a dia nas discussões, na mídia. O dólar, ele sempre foi essa moeda hegemônica? Como funciona isso? Eu queria ouvir de ti essa questão da história do dólar. Ele tem uma história, né? Vamos falar assim, vou contribuir um pouquinho, falar rapidamente, didaticamente, essa questão do dólar, Marcos. O dólar nem sempre foi uma moeda hegemônica, né? A gente pode dividir o período antes da Primeira Guerra Mundial no período entre guerras e depois nos anos 70. Falando do dólar, quando a gente fala dólar, economia brasileira, câmbio, a gente sempre está falando do quê, para as pessoas entenderem? A gente está falando da paridade do poder de compra, ou seja, quanto que vale comprar com o real em relação ao dólar. Paridade do poder de compra é isso. E taxa de câmbio nada mais é que a paridade do poder de compra, que é o preço de uma moeda em relação à outra, né? Então, a taxa de câmbio, na verdade, é a conversibilidade, né, da nossa moeda em relação ao dólar. Mas falando rapidamente para as pessoas entenderem dólar, por que, que o nosso... Sim, mas essa questão é muito importante, né? As pessoas se perguntam, né? Por quê, né? O porquê que o dólar, né, que é uma moeda aceita no mundo inteiro, por que ela tem o valor que tem, né? Essa paridade, esse valor que ela tem em relação ao real, em relação a outras moedas, como é que ela se forma? Por que que um dólar tem um valor de R$ 5,50? Hoje, dia 30 de novembro, ele fechou em 5,62. Lá no início, em 2017, ele estava 3,14, 3,20. O que determina esse valor da moeda? Como é que ele se forma? Como é que se chega a esse valor que todo dia é divulgado aí, Renato? Ô Marcos, antes de falar isso, eu só quero falar rapidamente a primeira pergunta sua. Até a Primeira Guerra Mundial, o dólar não era a moeda que era a hegemonia mundial. Era a libra, né? Porque antes da Primeira Guerra, a Inglaterra é que detinha o poderio econômico mundial. E o regime de conversão de moeda não é em relação ao dólar como é hoje. Na época, era um regime de câmbio fixo e atrelado ao padrão ouro. Ou seja,
se estipulava uma libra equivalia a X gramas de ouro. Então, todos os países tinham essa cooperação no sistema monetário internacional de fazer essa conversão em ouro para poder regular a balança de pagamento dos países. Com o avanço da guerra, no período entre guerras, né, a guerra destruiu os países e destruiu o sistema monetário internacional. Então, nesse período não existia mais um emprestador, um credor internacional como tinha antes da Primeira Guerra, que era a Inglaterra. E aí começou o quê? Os Estados Unidos a ser esse credor. Então, começou a se destacar a partir dos anos 30 os Estados Unidos. E aí começou o quê? Começou a surgir o ouro-dólar, que começou em Bretton Woods em 44, e que depois, rapidamente, em 1971, né, extingue-se de vez o padrão ouro, né, extingue-se o lastro em ouro e começa-se a converter as moedas em relação ao dólar, em relação ao papel. Não existe mais lastro. Existe o quê? A credibilidade internacional do dólar. E por que existe a credibilidade internacional do dólar e não da libra, e não do ien, enfim, de outras moedas? Porque no período entre guerras, quem emprestava dinheiro, ou na guerra emprestava dinheiro aos países, né, eram os Estados Unidos. Emprestava de que forma? Através da emissão de títulos. Então os países ficaram credores dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou credor dos países e fez com que o dólar se difundisse no mundo todo. Então, se tu me pergunta por que com o dólar, basicamente eu te responderia assim, porque o dólar é a moeda que circula no mundo todo, que tem relação com os Estados Unidos desde esse período da Primeira Guerra. Ô Renato, só para, vamos nesse nosso bate-bola aqui, então só para nosso ouvinte, né, nosso objetivo é deixar isso muito claro. Primeiro que o dólar surge, primeiramente, na economia americana, como moeda lá após a guerra da independência americana, né? O governo americano precisava financiar gastos de guerra e ele surge. Mas a economia americana, tu falou em credibilidade, isso aí é muito importante quem nos assiste entender. Os Estados Unidos era uma economia desacreditada, até porque o dólar não era a única moeda que circulava dentro dos Estados Unidos, havia muitas moedas, inclusive moedas internacionais. E que ele foi se firmar, de fato, a partir da Guerra da Secessão, ali, que foi a guerra civil americana. O dólar passa daí sim a se tornar o meio de troca mais comumente irregular dentro da economia americana. Porém, aquilo que tu fala ali é muito certo, que a economia americana ela era desacreditada, porém, a partir ali da Primeira Guerra Mundial, né, quando ela começa a se tornar uma potência, ela se torna realmente uma potência a partir da Segunda Guerra, o dólar começa a ser visto como uma moeda forte e a moeda que começa a ser aceita como uma moeda hegemônica, porque antes era a libra esterlina, né? Uma coisa importante que foi falado aqui, a do padrão ouro, né? O que é o padrão ouro? Você tinha que ter o equivalente em ouro ao que circulava de moeda na economia, ou seja, cada nota, cada moeda que existia em circulação, devia ter uma reserva em ouro, ou seja, se você fosse procurar um banco, nos Estados Unidos, no caso, muitos bancos emitiam moeda, olha a bagunça que era aquilo, né? Até se tornar um país organizado como é hoje, mas se você fosse lá com o dinheiro, você trocava por ouro. Esse padrão aí acabou, né? Principalmente a partir do acordo de Bretton Woods, que tu muito bem citou ali. Isso, o acordo de Bretton Woods, na verdade, fez o quê? Os países reconheceram o dólar como uma hegemonia mundial, né, uma moeda aceita no mundo todo, em função disso que a gente acabou de falar em 44, e aí em 71, né, 71 não existe mais o lastro do ouro, ou seja, desatrelou o dólar ao ouro. Passou o dólar a ser a moeda fiduciária, ou seja, papel, a credibilidade do dólar em relação ao mundo, e aí deixou de ter o padrão ouro.
Ô Renato, uma pergunta ali. Quando a gente fala em acordo de Bretton Woods, a partir de 1944, quase no final da Segunda Guerra, mesmo que o dólar passe a ser aceito como moeda hegemônica, ou seja, os países poderiam emitir moeda nos seus países conforme suas reservas em dólar. Mas esse dólar aí, ele tinha que ter um lastro em ouro ainda, né? Isso acabou em 61, sim. Né? Sim, sim. O padrão ouro, ele vem até a Primeira Guerra Mundial, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, os países, o que acontece? Estão destruídos pela guerra, né? Antes da guerra, nós tínhamos a Inglaterra como um credor internacional que financiava os países, a balança de pagamento dos países, que financiava as contas dos países. E a partir do momento da Primeira Guerra não tem mais isso. Então, meio que os países ficaram sem pai e sem mãe, destruídos. E aí os Estados Unidos entra e faz esse papel no período depois da Primeira Guerra. E aí começa a se adotar o quê? O padrão ouro-dólar. O que é isso? Continua equivalendo o ouro, mas aí não é mais em relação à libra, mas é em relação ao dólar. E isso vai até 71. E em 71 desatrela o ouro e fica só o dólar, o peso do papel, o peso da credibilidade da moeda. E o dólar e que nós temos isso essa moeda hoje, né? Que afeta toda a economia internacional aí, que é a que determina as trocas, é o principal meio de referência, né? Por isso que assim, por que o real não é aceito no Japão? Por que o real não é aceito em Portugal? Por que o real não é aceito na Espanha? E por que o dólar é? Simplesmente pelo fato de que ela é a moeda que tem o maior lastro no mundo todo. E por que o dólar tem esse lastro no mundo todo? Justamente por isso que a gente falou, porque ele foi o credor internacional, ele foi o responsável por financiar os países, a balança de pagamento, as contas dos países, foi o responsável por criar o BIRD, né? O Banco Internacional para financiar os países. O FMI surgiu para quê? Para financiar as contas dos países que tinham problema na balança de pagamentos. Então, essa credibilidade que se constituiu ao longo das décadas dos Estados Unidos foi que o dólar se lastreasse no mundo todo, e por isso que ele é aceito no mundo todo e outras moedas não são. Bom, dado esse conceito histórico aí, então assim, a gente já tem bem claro aí por que o dólar ele está no mundo inteiro como uma moeda comumente aceita. Não é a única, a gente sabe, não é a única. Temos o euro aí também, muito forte, mas o dólar é a grande moeda que estabelece as relações de trocas e que influencia as economias. Agora vamos falar especificamente, né, Renato? O que determina, né? O que faz? Essa foi a pergunta que eu tinha feito antes, ali também eu misturei as perguntas, né? Mas assim, as pessoas se perguntam, né? Tá, quem que acorda de manhã cedo ou no entardecer decide que R$1 vale $1 vale 5,62 reais. Porque como é que se forma esse preço da moeda dólar em relação às outras moedas? Vamos falar do real especificamente, que a gente vai querer chegar, obviamente, na nossa fala, falar de quanto que essa questão do câmbio e como esse valor do dólar hoje influencia no nosso dia a dia. Por que a gente está falando tudo isso? Para as pessoas entenderem por que a gente converte o câmbio brasileiro em dólar, por causa dessa história que a gente contou. Mas o que faz a pessoa olhar e... mas por que o real vale 5,60 hoje? Né? 5,60. O câmbio, ele é influenciado, na verdade a economia, Marcos, eu costumo dizer para os meus alunos e tenho esse entendimento na minha profissão, a economia vive de expectativas, né? De previsões. Né? Os países preveem, né? Mas essas previsões são através de expectativas. Investidores investem com base em expectativas, analisam o mercado mundial, analisam as potências, analisam onde vai ter uma rentabilidade maior para investimento.
Então, nós dependemos, o Brasil depende muito de expectativas. E o que acontece, né, no Brasil para a gente ver hoje uma desvalorização dessa forma do real como ela está hoje? Primeiro, eu atrelo a questão da pandemia. Eu acho que não a pandemia em si propriamente dita, Marco, mas a negação da ciência. Eu acho que toda a política negacionista que o governo teve desde o começo, isso prejudica o quê? Prejudica o país como um todo. Por quê? Porque ninguém investe num país onde existe instabilidade política. E aí toda essa confusão que está acontecendo dentro do Brasil hoje, do ponto de vista político, a discussão do A, do B, do C, essa guerra política que a gente vive, faz com que haja instabilidade política. E nós nunca vamos ter estabilidade econômica com instabilidade política. E a instabilidade política, atrelada à negação da ciência, faz com que haja o quê? Fuga de dólar do país. Faz com que investimentos estrangeiros não venham para o país. E essa junção disso tudo faz o quê? O nosso dinheiro perder poder. Por isso que a gente hoje, R$1 equivale a 5, alguma coisa de dólar. Então eu atrelo essa desvalorização pela negação da ciência nos últimos 2 anos e eu atrelo a desvalorização da nossa moeda pela instabilidade política. Enquanto nós não resolvemos a instabilidade política, nós não vamos resolver a estabilidade econômica. Ô Renato, então assim, a questão política é importante para o nosso ouvinte entender. A formação do preço da moeda, então ela se dá no movimento de oferta e demanda. Tu falou em fuga de capitais. Então assim, o que vai determinar o preço do dólar é a procura por dólares em relação à oferta de dólares dentro do país. Bom, os dólares entram no país pelas relações que o Brasil tem com o exterior. Quando o Brasil exporta seus produtos, dólares são usados para pagar esse produto. Esses dólares, claro que para pagamento internamente são convertidos em reais, mas eles aumentam aqui as reservas internamente e as negociações com dólar, se tiver mais dólares na economia, faz o preço do dólar baixar. Se tiver menos dólares, em relação à procura, o preço sobe. Então, é aquela velha máxima, né? Quase tudo em economia se resume a oferta e demanda. E no caso do dólar, não é diferente. Então, como é que funciona isso, né? Uma questão técnica agora, vou colocar, né? Existe lá no Banco Central, para o ouvinte, para quem está nos ouvindo, o Renato obviamente sabe disso, a questão da PTax, né, que é a taxa de conversão de moeda. Existe PTax, essa taxa de conversão, para qualquer tipo de transação em qualquer moeda. No caso do dólar especificamente, cada transação que acontece em dólares, seja de compra, importação ou exportação, venda, você, quando tem que negociar os dólares para efetuar os pagamentos ou o dólar que está entrando para recebimento, você tem que registrar essas operações lá no Sisbacen, lá no Banco Central. Esse registro do preço que se pagou, porque tem que lembrar uma coisa, moeda, e o dólar é moeda é mercadoria. E como qualquer mercadoria tem um preço. O preço de um produto, ele se estabelece pela escassez ou pelo excesso de oferta que tem. E o dólar é igual. Então, o que acontece? Quando você tem uma entrada grande de dólares, você vai ter muitos contratos e trazendo dólares para dentro do país. Quando as pessoas que precisam comprar dólares para importar produtos, ou eles vão ter que comprar nas casas de câmbio, dos bancos, das corretoras de câmbio. E aí o que acontece? Ali, pela oferta que existe dessa moeda, se estabelece o preço. Existem 4 momentos ao longo do dia que o Banco Central pega qual é a cotação, qual é o preço que se cobrou por cada dólar durante o dia. E isso, no final do dia, é feito uma média aritmética, uma média normal, pega os preços, divide lá pela quantidade de corretores e você vai ter o quê? O preço
do dólar, o câmbio do final do dia, que é a tal da PTAX, que chama, mas é o câmbio, é a taxa de câmbio. Aí o que o Renato está falando é muito certo. O fato de uma instabilidade política, né, qualquer movimento que assuste o investidor, faz com que ele vá procurar ambientes mais seguros, e aí o dólar vai embora. Se o dólar vai embora, aí justamente o que acontece? Desvaloriza a moeda. Tem a escassez da moeda. Ô Renato, até eu queria colocar uma coisa, ó, pelo movimento, né, que a gente tem acompanhado de balança comercial, nós estamos com a balança comercial superavitária, ou seja, a gente está exportando mais do que importando. O que significa isso? Os dólares estão entrando no país. Se a gente olhar esse dado, tecnicamente o dólar não deveria estar a 5,50, 5,60, ele devia estar talvez abaixo de 5, pelo volume de dólares que tem entrado. É só a gente acompanhar aí a carteira, a balança comercial. Tu considera que esse movimento, então, realmente tem a ver com o ambiente político que existe dentro do Brasil hoje, essa disputa? Porque tem os dois lados. A gente não, aqui, esse programa não se propõe a falar de política, nós estamos falando de questões técnicas. E eu sei que tu trouxe uma questão técnica. Quando o ambiente político, internamente, ele é ruim, o investidor se assusta. Essa desvalorização, porque o real é uma das moedas que mais perdeu valor em relação ao dólar no planeta. Tem a ver com esse ambiente, essa incerteza, essa eleição que vai vir ano que vem, essa desconfiança em relação à questão do equilíbrio das contas e essa oposição ferrenha que se faz ao governo, às ações do governo, ou seja, isso está sendo um ponto importante na influência da cotação da moeda mesmo? Olha só, Marcos, com a globalização financeira que eu digo é mercado de capitais, quando se começou a operar, né, o dinheiro virou fictício, bolsa de valores, investimentos, né, apostas. Né? E eu sempre digo que bolsa é aposta, compra e venda, investe lá, tira daqui, coloca lá, leva para lá, pega para cá. Por quê? Eles estão analisando a economia mundial e onde o dinheiro está rendendo mais. E ninguém investe em país com incerteza. Né? Por que eu digo incerteza? Quando eu digo para os meus alunos, eu falo de economia, eu deixo bem claro que eu discuto economia política. Eu não estou discutindo aqui, longe de mim, discutir economia partidária. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ninguém investe num país com instabilidade, seja qual for, econômica, política, ou de guerra, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós vivemos, o Brasil vive uma instabilidade, né? Seja pela eleição do ano que vem, que não se sabe o que vai acontecer, né? E seja pelo comportamento que o Brasil adotou nesses últimos 2 anos. Então, essa instabilidade faz isso acontecer, faz a moeda desvalorizar, faz o dinheiro sair do país. E isso não tem nada a ver, não tem correlação, por exemplo, com a balança comercial. Claro que a balança comercial o que é? Né? É a diferença entre exportação e importação. É óbvio que quanto mais desvalorizado está a nossa moeda, mais terá superávit. Por quê? Porque vai incentivar mais as empresas a exportarem. Quer dizer, se a minha empresa exporta, por exemplo, Santa Catarina é muito forte na agroindústria. Né? Então, se ela exporta, por exemplo, de 100 unidades, 70 unidades exporta para fora, 30 vende aqui, se o dólar aumenta, ela vai exportar 90, porque ela vai ter uma rentabilidade maior do que colocar no mercado. Agora, qual é o problema da desvalorização muito acentuada do nosso dinheiro em relação ao dólar? O problema é que muita desvalorização gera inflação, que é o que a gente está vendo acontecer agora no Brasil. Se nós pegarmos aí esse ano, 2021, fechou em 9,8 já, nos últimos 12 meses em 10,8. Então, por que a desvalorização ocasiona a inflação? Primeiro, porque diminui a demanda de produtos internos.
favorece as pessoas exportarem, diminui a produtos aqui, aumenta o preço, oferta e demanda. E segundo, muitos insumos das indústrias brasileiras são importados, e aí a importação, o câmbio também fica caro, porque a paridade, o real está desvalorizado. E aí o que a indústria paga a mais para importar, também vai colocar, embutir no preço final da venda. Então, a desvalorização, quanto maior, mais inflação gera no país. E isso não tem nada a ver com o superávit. O superávit primário está aí mesmo, né? Ou seja, está se exportando mais do que importando e está gerando um saldo positivo na balança comercial. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô Renato, só para então deixar claro, né, para o nosso ouvinte ali, o dólar, né, o valor, se o dólar é muito alto, como está agora, o que acontece? É bom para quem exporta. Então, assim, para quem quer exportar, ele é bom. Para quem quer importar, mais dinheiro. É ruim. É ruim. Se o dólar está mais baixo, é bom para quem importa. E para quem exporta, por quê? Porque o produto brasileiro lá fora fica barato em dólar, então ele fica atrativo. E quando isso acontece, muito do que se venderia aqui dentro vai se vender lá fora, quando o dólar está alto. Porque lá fora é atrativo para quem vende, atrativo para quem compra. Só que para quem importa, fica ruim, porque fica caro. Então aí, para falar da influência na vida de cada um de nós, né? O dólar alto afeta a inflação, porque, por exemplo, as pessoas não sabem, não vai afetar só a vida de quem viaja, só de quem compra produto importado. Existem muitos insumos, a questão de defensivos agrícolas, o trigo, né? Muita matéria-prima que é usada para bens de primeira necessidade, consumo primário das pessoas, que tem a ver com esse valor do dólar e que acaba o quê? Acaba sendo afetado e aí você tem o quê? Alta de preço, inflação, por causa. Então a vida de cada um de nós é afetada com essa cotação. Diz que tem uma máxima, né? Que são 3 mistérios da humanidade, né? A origem do universo, a existência ou não de Deus e qual a cotação ideal para o dólar, né? Porque quem quer exportar quer o dólar lá em cima, quem quer importar quer o dólar lá embaixo. E a gente fica no meio tentando dizer qual é que seria a cotação ideal, né? Existe especulação, então, mas aí é que tá. afeta aí é que a eu vida discuto, de cada um de nós, né? Isso aí é que eu discuto com meus alunos, muito discuto com profissionais da área. O que é o ideal? Qual é a conversibilidade ideal? Né? Eu vou dar outro exemplo que tu falou, as pessoas, mas o real desvalorizado, eu não tenho nada a ver com isso, não impacta na minha vida, porque eu não viajo, como tu mesmo colocou, mas vamos dar um exemplo, quantas vezes aumentou o preço da gasolina esse ano? Né? Por que o preço da gasolina aumenta várias vezes? Pelo único motivo, quanto mais desvalorizado fica o real, mais vai ter variação no aumento da gasolina. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo é tabelado a nível internacional. O cálculo do combustível pela Petrobras é atrelado ao regime de câmbio, é atrelado ao câmbio. Então, quanto mais desvalorizado, mais vai aumentar. Isso impacta na vida das pessoas. Como a comida no supermercado, a geladeira que ela vai comprar, o micro-ondas que ela vai comprar, por quê? Porque tem matéria-prima que é importada, e aí o real muito desvalorizado vai fazer com que a indústria aumente, né, o produto que vai repassar para o final. Então, tudo isso impacta na vida das pessoas. E aí, o que é o ideal? Eu sempre costumo dizer, Marcos, nós precisamos ter um equilíbrio. Eu acho que a economia, como outras coisas da nossa vida, não pode ser 8 ou 80. Né? Eu acho que nós precisamos ter um bom senso e um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Um jogo onde todos ganham. Um equilíbrio num dólar confortável que beneficie quem exporta, mas também beneficie quem importa. Para ganhar o Brasil, para ganhar o consumidor final e para ganhar a economia mundial. Então, em relação ao real, eu acredito que na faixa de uns 3, como estava em 2017, se eu não me engano, eu acho que tu tem aí uma ilustração para falar. Eu vou querer colocar, por gentileza, o gráfico 2 ali, só para mostrar rapidinho para a gente aqui como é que foi a evolução, ó, a jornada, olha a jornada do dólar aí, ó. 2017,
3,24, Isso. 3,14 e vindo até hoje, olha só. Isso aqui é a Então, caminhada do dólar ao longo do tempo. É claro que assim, olha só, Marcos. houve muitas questões internacionais, o juro americano subiu, tem que ver que a culpa, isso tem que entender. Nós temos culpa aqui dentro no Brasil, o ambiente político afeta, porém também existe um ambiente internacional de escassez, as cadeias produtivas que foram quebradas, o que afeta a inflação, produtos subiram de preço. Também o título americano, o Tesouro americano, que estava colocando 120 bilhões de dólares mês na economia, vai parar isso aí. Isso faz o quê? Com que haja escassez de dólares. O juro americano também, que normalmente fica perto de 0% ao ano, 0,25% por ali, está pagando até 1,6% ao ano. Isso faz com que as pessoas procurem títulos em dólar, ou seja, apliquem em dólar, e isso também faz com que haja uma busca por dólares. Tudo isso no mercado internacional tem afetado o preço do dólar como um todo, né? O Brasil tem aí a sua culpa, porque é uma moeda que sofreu mais que as outras, porque tem todo um ambiente que tem que ser ambiente jurídico, a questão das nossas câmaras legislativas, que tem que se posicionar, as reformas, o próprio governo, a oposição. Eu vejo uma culpa muito grande da nossa organização como um todo, afetando o preço do dólar. Mas, Renato, assim, para a gente ir encerrando, né? Para a gente ir encerrando, para não nos alongarmos demais, só o último dado importante, o Boletim Focus dessa semana traz a perspectiva, né? Porque a pergunta das pessoas, sim, mas o dólar, existe a perspectiva dele baixar no curto prazo? E não é isso que mostra. Se mostrarmos ali a tela 3, por gentileza, olha só, isso aqui é Boletim Focus, né? 2021 deve fechar na casa de 5,50, hoje estava 5,62. Dólar 2022 entre 5,50 e 5,55. Claro que essas perspectivas elas são dinâmicas. Semana que vem isso pode estar diferente, mas é a última. E para 2023 na casa de 5,25. Ou seja, não baixa tão logo de 5. Tem o efeito da eleição ano que vem e o ambiente internacional, a tendência com os Estados Unidos recolhendo o auxílio que ele anda colocando, ou seja, tirando o dinheiro do mercado, ele para de colocar, começa a haver uma escassez maior. E a própria economia internacional, tem que entender, tem uma demanda muito grande por commodities, por matérias-primas. Isso tudo tem feito o quê? Que haja uma demanda muito grande por moeda, e principalmente moeda americana também, porque quem tem recursos, quem tem dinheiro no mundo, passa a procurar ambientes seguros, como é o título americano. O que é o título americano? O cara pega o dinheirinho dele, o rico dinheirinho, vai lá e empresta para o Tesouro Americano, fica guardadinho lá. E isso dá segurança. Isso faz com que haja busca por dólares. Renato, assim, Marco, mas assim, ó, se me permite só contribuir agora com essa tua fala. Eu acho que assim, ó, a gente tem que fazer jus à questão, a fuga de capital, a desvalorização do real. Claro que tem a ver com a instabilidade política, tem a ver com o processo eleitoral do ano que vem, tem a ver com a negação, mas também assim, ó, tem a ver com as reformas tributárias que não foi feita no Brasil, toda essa estabilidade jurídica, como tu colocou, e também não é só isso, mas as políticas econômicas de outros países, por exemplo, os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, está mais atrativo, o pessoal vai para lá. Então, às vezes, não é só culpa do Brasil. Isso tu bem se colocou e foi muito bem colocado. E a respeito Claro, e a respeito da previsão, eu acho que por que a previsão, Marco, até final do ano que vem, ela se mantém nesse patamar? Porque eu acho que vai variar muito pouco até o Brasil começar a fazer as reformas, tributária principalmente, e segundo, como vai ser o movimento eleitoral depois que terminar as eleições, né? Passando a eleição, quem ganhou, quais são as diretrizes, qual é a política econômica. Então, eu acho que depois da eleição é que depende do discurso e do alinhamento, é que nós vamos ver se o dólar continua nesse patamar ou ele desvaloriza. Mas é muito cedo ainda para falar, a gente precisa primeiro passar por esse processo eleitoral nosso que nós temos o ano que vem. Renato, quero te agradecer pela disposição, pela participação. Quero agradecer os nossos ouvintes também.
Economês em Bom Português fica por aqui hoje. O tema foi dólar, com a participação de Renato Casagrande Rampinelli. Eu sou Marcos Roberto Cardoso e estaremos com você de novo na semana que vem, abordando um novo tema sobre economia e que afeta a vida de cada um de nós. Um grande abraço, até o próximo episódio. Renato, um grande abraço, obrigado aí, né? Um abraço, Marcos. Obrigado pelo convite, uma boa noite para vocês e quem sabe até uma próxima aí. É pena que pouquinho tempo para a gente discutir, muita coisa, mas espero que eu consegui contribuir um pouquinho para as pessoas entenderem um pouco sobre economia. Muito obrigado e boa noite. O objetivo é ser pragmático mesmo. Vai ter outras oportunidades, você vai voltar aqui, a gente vai poder trocar umas ideias a respeito de temas tão importantes. Um grande abraço a todos.